pela exaltação, porque eu acho que é importante, quando nós somos sinceros no que a gente está defendendo, acho que é importante defender com vigor, com força, com paixão. Eu acho que isso é um elemento central para todo socialista e revolucionário. Na verdade, queria tocar em alguns pontos antes da gente fechar a discussão do dia de hoje, que acho que foi muito importante, porque acho que as questões ficaram mais claras, os debates foram expostos, as posições, as diferenças foram claramente colocadas aqui nessa mesa. Queria explorar mais algumas questões. Primeiro, que nós defendemos, sim, o Bloco de Resistência Socialista, um partido forte, orgânico, capaz de ter influência de massas. Defendemos, sim, que o processo eleitoral é um processo importante. O Jefferson se surpreendeu, mas nós sempre participamos de todas as campanhas e do processo eleitoral do PSOL. Mas na perspectiva de fortalecer o partido, na perspectiva de construir o partido e com a preocupação de sair mais fortalecido do que a gente entrou. As eleições têm que ser expressão da luta dos trabalhadores e não simplesmente um momento onde a gente se organiza para gerenciar e organizar o Estado. Eu acho que isso é importante ser pautado e é importante a gente deixar isso muito claro aqui para o conjunto dos companheiros e companheiras que estão nesse debate. Para a gente, uma eleição tem que servir para fortalecer o partido, para construir o partido, para construir as lutas, para dar respostas mais eficazes para o conjunto da classe. A exemplo das experiências que nós vivemos em 2006 e 2008, nós sofremos um retrocesso no partido. Nós sofremos, isso tem que ser colocado, no que diz respeito à democracia interna, no que diz respeito, inclusive, ao fortalecimento e à organicidade do próprio partido. Temos que colocar aqui que, no que diz respeito à vanguarda, se é verdade que, para o conjunto ainda da população, o pessoal aparece como uma alternativa e nós defendemos isso, estamos aqui construindo o partido, para uma vanguarda existiu um certo desencantamento com os rumos do pessoal. Nós perdemos camaradas ao longo desse processo. E eu participo de núcleo, participo dos debates e nos preocupamos em construir esses espaços. A gente pode olhar dos dados e ver os companheiros e camaradas que nós perdemos. Tenho que deixar claro aqui que a questão do núcleo não é... O núcleo é uma proibição do partido, mas ele tem que ser encarado e encabeçado e construído pela direção desse partido. Porque é contraditório a gente falar que pode ter núcleo e depois, para construir um congresso, a gente fala que não é necessário. É complicado a gente falar que tem que cotizar para o partido no núcleo para construir a independência e receber ajuda da Gerdau e garantir que simplesmente um filiado paga R$10, participa da decisão para tomar os rumos do partido pelos próximos 1 ou 2 anos. Isso é contraditório quando a gente fala que não é proibido o núcleo. Mas a gente precisa impulsionar esses núcleos. A democracia radical é necessária dentro desse partido para construir uma alternativa. Isso não é uma vontade ou um desejo, isso é necessidade para a construção de um partido que seja forte e eficaz para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso é central para a gente. É central para a gente a independência de classe. Não existe negociação para construir uma alternativa. É só a gente olhar para o PT. Com quem o PT construiu a sua campanha, o seu governo e as suas ações? Quem ele aproximou e quem ele afastou? E aqui não é só o debate com o PV, com o PHS, PMN, todas as siglas que surgiram nesse processo eleitoral. É importante a gente fazer essa discussão, porque na verdade é só a gente olhar para o PT e tirar as conclusões. Está muito recente ainda a experiência do PT para a gente esquecer. Está muito recente os retrocessos para o conjunto da classe e a derrota que a esquerda e os movimentos sociais sofreram, estão sofrendo com os erros do PT. Temos que ser coerentes se somos a vanguarda desse processo de reorganização da esquerda e de fortalecimento da luta dos trabalhadores. E é nesse sentido que vamos para esse congresso, para o Congresso Nacional do PSOL. Defender a independência de classe, defender a democracia radical, defender a construção de um partido capaz de responder às tarefas e às questões que estão colocadas hoje no momento de crise para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Somos coerentes com o socialismo, somos coerentes com a liberdade e é por isso que defendemos um partido forte, independente, capaz de intervir nesse processo. Muito obrigada, boa noite e seguimos.